Aí, começamos. Boa noite, gente. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui para a nossa última aula, então. Eu não tenho nenhum aviso para dar, além de reforçar que as inscrições para os simpósios, para os minicursos e para os ouvintes já estão abertas. Correm lá no site. Tem alguns minicursos presenciais, inclusive, que já estão batendo o limite de vagas, hein? Então, assim, não Nossa. perca a oportunidade, viu? Vou passar a palavra para vocês, então, de uma vez, não tenho muita coisa, mas queria reforçar também que eu me coloco à disposição, estou aqui nos comentários, assim, vou ficar atento para tudo que vocês precisarem, tá bom? Qualquer coisa é só me chamar. Um abraço, gente, boa aula para vocês. Tá certo, obrigado, Lucas. Olá, pessoal, boa noite. Então, chegamos ao terceiro e último dia das nossas aulas sobre o ensino de história da África, né, em sala de aula. E para a aula de hoje, a gente separou alguns temas para apresentar para vocês, né? Talvez alguns temas assim já sejam até de conhecimento de algumas pessoas aqui, mas nas experiências que a gente tem assim em sala de aula, por vezes, são alguns temas que os alunos demonstram um certo desconhecimento e então pode despertar algum interesse. Quando nós estávamos planejando o minicurso, a gente tinha pensado até em trabalhar, né, com sequência didática propriamente dito, naquele modelinho bem aula 1, aula 2, aula 3, mas algumas questões que surgiram, né, foram justamente pensar nessa realidade do professor que, por vezes, não tem tempo para trabalhar com uma dinâmica em sala de aula, né, devido a toda a carga de conteúdos que já tem dentro da disciplina História. E aí a gente comentou aqui, né, e aí a gente tinha algumas questões também, né, que diziam respeito ao próprio ato de ensinar a história da África, né? E nós falamos aqui muito sobre como não condicionar essa história da África, né, aos acontecimentos, por exemplo, do Brasil aqui, né, que é o nosso lugar de onde a gente ministra essas aulas, né, o lugar de onde a gente vem, e que tem toda essa questão, então, de buscar, né, linkar o ensino de história, né, com o lugar dos nossos estudantes. Mas, por outro lado, né, a gente sabe que às vezes é complicado tirar algumas aulas dentro do planejamento do que já está pré-estabelecido, né? Tá muito baixo, gente, que aqui eu acho que eu tô no máximo. Deixa eu ver. Aqui eu tô no máximo. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, então. Bom, então a gente sabe que, por vezes, também tem essa dificuldade, então, de incorporar muito desses temas, né, tirar algumas aulas. Então, a gente também quis trazer sugestões de como trabalhar com a história da África em diálogo com outros temas que aparecem na escola, mas sem condicionar a África, né? Colocar a África somente como peça para explicar a história de um outro lugar, que não seja a história da África partindo de seus interesses, do interesse dos povos que estão sendo mencionados, né? Trazer essa perspectiva, ou mesmo trazer um gancho, né? Como a gente diz, por vezes a gente tem que subverter o currículo, subverter ali o plano de ensino, submeter ali o que já está sendo posto para a gente, né? Então, pegar ali também alguns assuntos que são ganchos para trabalhar esse conhecimento de África, beleza? Posso dar seguimento aqui, Robert? Vocês têm algo Pode mais? sim, pode sim. Eu concordo com tudo que você falou, tá? Você tá certo. Bom, então a gente, partindo da primeira unidade temática, que é o mundo moderno e a conexão entre sociedades africanas, americanas e europeias, a gente escolheu trabalhar com um assunto que ele é comum já nos planos de aula, né, de professores de história, né, esse assunto ele aparece ali, né, para alunos do 7º ano do ensino fundamental, que é trabalhar com a famosa invasão holandesa, presença holandesa, avançar historiografias que observam isso de ângulos diferentes, né, esse termo. Mas a nossa ideia, ao trazer esse conteúdo aqui, né, hoje, é perceber como a gente também pode colocar a África nessa equação e analisar esse contato de uma nova perspectiva.
E aí, né, então, quando a gente vai trabalhar com esse assunto, normalmente a gente analisa o conflito, né? Portugal, Holanda. E geralmente o Brasil, ele aparece aqui nessa equação justamente porque parte desse conflito se desdobram aqui no território brasileiro, né? Que vai aí desdobrar, né, na presença holandesa que vai acontecer em Pernambuco, beleza? E aí, então, essa unidade temática, a gente escolheu trabalhar ela a partir da habilidade, né? Dessa habilidade aqui, né? Identificar conexões e interações entre sociedades no Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia, no contexto das navegações, e indicar a complexidade das interações que ocorrem no Oceano Atlântico, Índico e Pacífico. E a gente trabalhou, né, essa unidade usando como base, né, um livro de história Telares. Esse livro, né, toda a coleção Telares, ela está disponível no site eDocente para baixar a versão do professor. É um livro muito interessante, porque ele foi premiado, inclusive, né, tem uma sequência ali, um segmento do Prêmio Jabuti, que é direcionado a materiais didáticos, e esse livro foi premiado, né? Então, a gente utilizou ele como base para produzir, né, uma possibilidade de apontar África nesse conteúdo. E aí, então, né, a gente já começa aqui pegando um trecho do próprio livro, né, de como que ele vai apresentar, né, esse conteúdo aí, né, da presença holandesa, da invasão holandesa, né, no Brasil. E aí a gente pega um trechinho aqui que eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Contudo, durante a União das Coroas Ibéricas, vai de 1580 a 1640, a Espanha, em guerra com a Holanda, proibiu as relações comerciais da colônia com esse país. Para enfrentar o embargo imposto pela Espanha, os comerciantes holandeses fundaram a Companhia das Índias Ocidentais em 1621. O objetivo dessa empresa era apossar-se dos domínios ibéricos na América e na África. Em 1624, a Companhia das Índias Ocidentais invadiu Salvador, na Bahia. Apesar da resistência dos colonos, que impediram o avanço dos holandeses pelo interior, os invasores conseguiram se estabelecer no litoral. Foram expulsos em março de 1625, quando a Espanha enviou à Bahia uma esquadra com aproximadamente 50 navios e mais 12 mil homens. 5 anos depois, os holandeses ocuparam a região de Olinda e Recife, onde permaneceram por mais 20 anos. E aí tem algumas questões que podem ser mobilizadas, né, com os estudantes em sala de aula, para começar a introduzir esse tema, né, que é, né, primeiramente, mapear se eles sabiam, né, dessa presença holandesa no Brasil. E aí essa resposta ela vai variar muito, né? Tem alunos que já sabem, alunos que nunca ouviram falar, né? E até mesmo por a gente viu aqui que tem uma pessoa que eu acho que comentou que é da Paraíba, né? Então a gente não sabe de onde são todas as pessoas. As pessoas comentaram que estudaram no Rio de Janeiro, então a gente não sabe de onde é todo mundo, né? Mas a gente tem muito essa questão, assim, de... Aqui em Minas Gerais, a gente estuda a União Ibérica, né? E estuda essa presença holandesa, então é um assunto que a gente costuma ver. Mas é algo que, geralmente, a gente não apresenta um grande conhecimento, porque não faz muita parte ali do nosso cotidiano, da história de Minas, né? Não é colocado dessa forma, né? Então, geralmente... o conhecimento dos alunos vem realmente a partir dessas aulas mesmo que acontecem em sala de aula. Mas pode haver algum aluno que já conheça, já tenha ouvido falar. E aí, né, outra questão que é interessante de fazer é perguntar para os alunos como vocês acham que os holandeses conseguiram vencer o conflito com os portugueses. Essa é uma questão importante, porque aqui os alunos podem expor diversas formas do que eles enxergam como estratégia militar, né? E aí eu acho que abre um movimento legal ali para interação, né? Da questão do armamento, da aproximação com pessoas aqui, né? Do próprio Brasil, né? Com os nativos, com os filhos desses portugueses, os descendentes desses portugueses que estão aqui, né? E abre ali todo um campo para especulação, que eu acho que cria ali um ambiente ali, né, para se introduzir o tema. E é questionar também aos alunos, no terceiro momento, se eles sabiam que nações do continente africano estiveram envolvidas nesse processo.
a partir daqui, o que a gente gostaria de propor, inclusive, para esse tema é observar que esse conflito, que até então era visto como um conflito bipolar, que tinha um conflito bilateral, estava sendo marcado por um conflito, né, da coroa hispânica, né, que ali estava também sobre o de posse da coroa, né, portuguesa, e dos holandeses, ele começa a ganhar contornos cada vez maiores, se tornando um conflito multilateral, porque haviam outros povos que tinham interesse, sim, nesse conflito, que tinham coisas a ganhar. Primeiro desses povos. Desculpa, Miris, mas é importante uma coisa que uma provocação que é possível fazer naquela última pergunta é perguntar se esses alunos sabiam se eles sabem quais nações do continente africano, perguntar quais, né? Eu acho que é uma pergunta muito simples que a gente faria se a gente estivesse falando de nações europeias, né? Porque esse tipo de pergunta gera familiaridade. Provocar os estudantes sobre a pluralidade de nações africanas, nesse caso, como a gente faz em relação a nações europeias, quando a gente perguntar quais países eram aliados de tais países na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, evidenciar essa pluralidade de nações e provocar eles para que eles se sintam agentes dessa produção de conhecimento, né? É muito importante e gera engajamento e familiaridade, igual eu já falei. Eu já falei familiaridade várias vezes, na verdade, nessa frase, né? Mas vai quebrando essa ideia de que primeiro, de que o continente é uma coisa só, e, novamente, de que os nossos estudantes não conhecem esses países, né? Até através das seleções de futebol mesmo, eles conseguem ir conhecendo nomes de países africanos, e aí, fazendo essa provocação, a gente consegue mexer com essa pluralidade. Desculpa, Miris. Não tem problema. Bom, e aí, então, né, a gente tem um caso, né, de uma nação que tinha muito interesse nesse conflito, né, em relação à Holanda e Portugal, que era o Congo. E aí eu trago até um título aqui, né, o Congo e os hereges, a aliança conguesa e holandesa contra os portugueses. Bom, como a gente disse ontem, a gente sabe que até antes do século XIX não havia uma colonização de fato no continente africano. O que a gente tem, né, são algumas possessões que aconteceram em algumas regiões, mas o continente como um todo não era colonizado pelos europeus. Então, o Congo, né, desde que ele começa a traçar essas relações com os portugueses, acontece uma relação ali que está sendo desenvolvida em um certo nível em pé de igualdade. Inclusive, após essa conversão do Congo, né, o cristianismo ele sempre vai ser utilizado como argumento para, né, exigir um tratamento como igual, não só perante os portugueses, mas perante as demais coroas católicas, né, que estão imersas nesse jogo diplomático que está acontecendo aqui, né? E aí, então, o que acontece? Essa presença portuguesa no Congo, ela vai ter influências ali, né? A gente vai ver, né, o próprio ato da conversão, mas os portugueses também vão tentar, né, colocar os seus dedinhos em aspectos que são muito importantes para a sociedade conguesa. Então, ontem eu citei, por exemplo, a questão da monogamia, né, que está preconizada ali pela religião católica, mas que não faz parte da realidade conguesa, que inclusive dificulta o processo, né, da sucessão do poder. Quando a gente está falando do Congo, a gente fala de toda aquela estrutura, né, do Manicongo, que é, né, o governador principal do Congo, mas apesar de haver, né, esse título de uma pessoa que tem um poder centralizado, o poder do Congo é definido via eleição. E aí até algumas situações interessantes para a gente comparar, né, a perspectiva política, né, do que é o poder e o acesso ao poder. Essas eleições para o Manicongo, no Congo, né, elas aconteciam, né, envolvendo os candãs, que são as linhagens principais ali do Congo, de cada uma das províncias principais, que tinham membros ali, né, geralmente os membros mais velhos que eram escolhidos, são 12 candãs no total. Tinha um candã específico de mulheres, que eram as mais velhas ali da sociedade, que também participavam dessa eleição. E sem esse processo eleitoral, o Manicongo ele não poderia assumir e ter o seu poder legitimado. E aonde entra a questão, né, da não monogamia aí dentro dessa sociedade. Uma vez que o sistema
né, de chegar ao trono se dava através da eleição, cabia ao Manicongo colocar o maior número possível de pessoas ali aptas a concorrer a essa eleição, ou seja, de filhos. Então, inclusive, uma questão aqui que é muito interessante, bem peculiar também no Congo, que eu acho que diz sobre algumas outras sociedades em África também. Por vezes, os filhos desses manicongos eram filhos de mulheres escravas também, e que podiam concorrer a esse cargo. Então, né, o filho nascia, né, de uma mulher, ele herdava ali a condição de escravo da mãe, mas ele podia concorrer à eleição e se tornar manicongo, né, se ele fosse eleito. Então, né, inclusive a relação do que é um escravo dentro dessa sociedade, a gente já vê também que já apresenta uma distinção do que é a perspectiva da escravidão, né, europeia, sobretudo essa escravidão moderna. Ao longo do século XVII, existem umas sucessões de reis que eles vão morrendo, gente, em período por conta de conflitos, doenças, enfim. Eles morrem muito jovens no século XVII. Tem uma sucessão violenta de rei que acontece nesse período, mas existe uma sucessão de reis ali que vem dessa origem escrava mesmo, né? Então, né, isso gera um conflito. Então, essa perspectiva conguesa, essa linguagem, essa cultura política conguesa tem-se um conflito, então, com essa cultura europeia, essa cultura portuguesa, que está tentando se sobrepor ali ao que já existe, né? Então, essa aliança portuguesa que no começo vai começar sendo muito benéfica com alguns manicongos, porque vai trazer ganhos ali, né? Principalmente de armamento, produtos, a questão da educação também, que vai ser pauta muito importante para vários manis também. A gente vê que depois ela começa a criar ali uma tensão. E é quando, então, os congueses começam a mobilizar esse cristianismo que eles aprenderam, né? Porque a gente não, a gente, por um lado, houve uma historiografia que observou isso pela chave da imposição somente, mas a gente pode observar por uma outra chave. Houve ali um aprendizado, uma leitura do contexto, uma leitura política por parte dos congueses, né? Só um parênteses aqui, eu estou falando o termo congueses e não congoleses, né? Essa é uma opção que alguns historiadores fazem, né? Por exemplo, a Marina de Melo Souza, né? Para fazer uma distinção entre essa sociedade do antigo reino do Congo e as sociedades, né, das nações atuais, né, do Congo, né? Então, por isso que eu estou fazendo essa distinção de conguês e congolês. Conguês para se referir a esses povos, né, pré-coloniais, né, ligados aí ao reino do Congo. Tranquilo? Fecha parênteses, deixa eu voltar aqui, então. Então, né, esses congueses, né, de posse desse conhecimento, desse cristianismo, ali já começa a ficar um lugar cada vez mais frequentado por europeus, eles começam a abrir as portas, né, para outros povos que não os portugueses. E é nessa esteira que chegam os holandeses, que já praticavam atividades de pirataria ali no Oceano Atlântico, então já navegavam por aquelas águas, e que conseguem um apoio muito importante, que é o apoio do Maniçoio. O reino, né, a província do Soio, ela fica aqui nessa região. Ela é bem a porta de entrada do Congo. Então, quando esses holandeses começam a se aproximar do Maniçoio, eles conseguem justamente se aproximar da porta de entrada, né, do Congo. E o Maniçoio, né, tem ali um papel muito importante dentro do Congo, porque é ele que na província do Sonho também que começa a chegar, né, o catolicismo, e o Maniçoio, né, que vai ser o primeiro a ser batizado, que vai depois dar todo o testemunho dele para o Manicongo, né, que vai se tornar depois o Dom João, né, o Nzinga Nku. E aí ele vai se batizar depois e se tornar Dom João a partir, né, do relato do Maniçoio, né? Inclusive presenteia ele com terras e tudo mais. Então tem uma posição muito estratégica ali. Então esse Maniçoio ele vai tecer relações ali de alianças, relações políticas, relações comerciais com esses holandeses e que depois ela vai se expandindo, né, para dentro do Congo. Essa presença holandesa, né? Por que ela vai sendo lida como algo importante? O conflito que esses holandeses têm com os portugueses cria aquela situação, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Com todos esses conflitos que o Congo já vinha tendo, né? Com Portugal,
eles começam a querer cada vez mais afastar esses portugueses ali de suas terras. Então, quando eles percebem que os holandeses estão nessa disputa por espaço, eles percebem que, opa, é uma oportunidade de eu tirar esse povo daqui. Então, eu vou fazer uma aliança, vou tecer uma aliança aqui, né, com os holandeses. Então, essa relação, né, ela vem ali, a gente vê que tem uma perspectiva, né, do Congo nessas relações, né, que estão sendo travadas e que vão impactar, por exemplo, a questão aqui no Brasil, né, dessa presença holandesa no Brasil, né? É uma forma de enfraquecer Portugal. E aí uma outra questão, gente, que Angola, né, ela vai ficar ali sobre, né, esse domínio português, né, a partir de 1575, que é fundada ali, né, na região, a colônia de Angola, ali na região de Luanda, aqui, né? Então a gente tem que mais para o sul aqui da região, né, do Congo. E era uma região, do ponto de vista do tráfico atlântico, né, do tráfico de pessoas escravizadas, significativo, porque é de onde começava-se de onde saía muita gente, né? Depois a gente vê umas alterações ali, né, do tráfico, né, dos lugares que vão ser sequestradas pessoas, né? Mas até aquele momento ali, então essa região ela era muito significativa do ponto de vista econômico. Então, havia ali um interesse, né, dos holandeses em ter o domínio daquele lugar, porque dominar aquele lugar representava dominar um lugar de onde eles iam tirar, né, boa parte dos seus rendimentos, porque a gente sabe que o tráfico de pessoas escravizadas movimentava uma quantidade muito grande, né, de ganhos para esses coroas, né? Bom, e aí os congueses viram a possibilidade, então, desse afastamento, né, desses portugueses de suas terras. E eles conseguiram, né, tiveram um sucesso, né? Assim como os holandeses conseguiram ter um sucesso no Brasil, eles também conseguiram ter o sucesso de conseguir, por um tempo ali, né, ficar pela posse da colônia de Angola, né? E aí é bem interessante, porque se a gente olha até geograficamente falando, né, Angola ele tem um caminho ali que facilita o acesso a Pernambuco também, né? Então, assim, já tem toda uma rota também que já está colocada ali. Então, você vê que esses dois pontos, eles estão ligados ali também, né? Inclusive geograficamente falando. Bom, mas essa aliança, né, ela teve um momento que ela deu ruim, né? E aí, quando essa aliança deu ruim, a gente precisa lembrar que os holandeses, apesar de cristãos, são protestantes, são cristãos católicos. E que boa parte da fundamentação do poder, né, político do Congo, pós a conversão de Dom João, né, em 1491, vem justamente do catolicismo. Então, né, alguns manicômios vão começar a olhar ali, né, principalmente Dom Garcia, ele vai começar a olhar, né, que era manicômio, né, ele vai, na época desses acontecimentos, né, do século XVII, ele vai olhar para aquela situação e vai dizer, eita, isso aqui já não está dando muito certo, né? Inclusive, os holandeses vão chegar a pedir permissão para que pregadores protestantes pudessem pregar no Congo, e o Dom Garcia viu isso como uma forma de abalar as estruturas do catolicismo que já estava disseminada ali e que sustentava o poder político, né, e da nobreza também dentro do Congo. Então, ele não autoriza. Não, você não vai fazer isso aqui no meu reino. Você pode até ficar aqui, a gente pode ter relações comerciais, mas esse assunto de religião aqui a gente não tem um consenso. Bom, esse conflito, então, vai abrir uma fenda ali naquela aliança que existia até então. E os holandeses, eles vão recorrer, né, de novo ao Maniçoio. Por quê? Porque há conflitos internos no Congo também, né? A gente precisa olhar também para esses povos da África e não entendê-los de uma forma homogênea. São povos que têm seus interesses internamente, seus interesses, seus conflitos, né? Suas diferenças, inclusive internamente falando, né? Então, assim,
principalmente questões relacionadas à divisão do poder, à forma de administração, isso acabava gerando ali alguns conflitos entre o Manicongo com os outros manis, né? O Manissoio, Manissundi, Manibata, que são todos manis, né, de províncias da região do Congo, né? Bom, então os holandeses, né, se valendo desses conflitos que existem, eles vão começar a buscar uma aliança com o Manissoio. Gente, isso vai render situações assim bem interessantes para a gente analisar em sala de aula com os nossos alunos, né? Enriquecer aí as nossas aulas, né? Sobre essa presença holandesa, né? Que chega um momento em que o Manissoio está fazendo negociações com os holandeses que estão no Soio, porque ele permite eles ficarem lá, abre as portas, fala, não, pode ficar aqui, como é que você quer ficar? Você quer pregar? Pode pregar, né? Você é protestante? Eu não ligo, porque o meu problema é com aquele lá, é com o Manicom. Então, fica aqui, desde que você me ajude, né? Então, ele vai, né? E aí vai se criar essa situação. E o Dom Garcia, ele vai começar a escrever cartas para o Maurício de Nassau aqui no Brasil, falando, olha, eu ajudo vocês. E vocês estão aí, né? Vendo algumas situações acontecendo de holandeses aqui dentro e estão caladinhos, né? Olha, eu não estou gostando muito do que está acontecendo aqui com os holandeses. Estou achando que o caldo vai entornar aqui qualquer hora, né? Então, vai havendo essas trocas de carta e eles vão percebendo uma certa falta de interesse depois dos holandeses em colaborar com seus interesses. Isso se agrava quando a gente tem ali, né, o rompimento do conflito, né, entre os holandeses e os espanhóis, né? E aí vai gerar uma situação em que eles vão falar assim, né? E os portugueses depois, né? E aí vai gerar uma situação, né? De que os holandeses vão até participar do processo de ajuda, né, em 1640, né? Para restaurar a coroa portuguesa e tudo mais. E tem uma carta do Garcia, né? Do Dom Garcia, que ele fala, olha, eu vi que vocês voltaram a se falar, né? Vocês estão amigos de novo. Mas um holandês me garantiu que isso não traria problemas para mim. Ou seja, eu estou vendo que você está aí com os portugueses e eu espero que vocês não venham se juntar para fazer complô contra mim. Porque, né, como diz Inês, Brasil, se me atacar, eu vou atacar, né? Ele deu essa cartada meio assim, passiva-agressiva, e é bem passiva-agressiva mesmo. Essa carta está na Monumento Missionária Africana, e aí é um tom assim, extremamente cordial, mas você sente ali eu tô vendo o que está acontecendo. Vocês estão achando que eu sou besta, que eu sou bobo? Não sou. Bom, e o ponto ápice, talvez, dessas relações são algumas visitas diplomáticas que o Brasil vai ser palco, né? Que vai ter como objetivo o quê? Justamente esse embate entre o Manissoio e o Manicom. Tem umas 3 embaixadas que vêm para o Brasil, uma do Manissoio, 2 do Manissoio, uma do Manissoio e 2 do Manicongo, elas vão vir para o Brasil. A gente vai ter uma embaixada que teve um registro, né? Foram pintadas, né? Pelo Albert Eckhout, esses embaixadores. Esses embaixadores estiveram aqui, né? No caso, os que estão aqui nessa imagem. Representando o Dom Daniel, que era o Manissoio da época. E eles vêm justamente para fazer esse meio de campo, né? Meio que, olha, me ajuda ali para tirar esse Manicongo do poder. E o Manicongo também já tinha feito esse mesmo movimento, mas infelizmente a gente não tem registros visuais. Mas o que é interessante para a gente analisar, né? Primeiro, a gente analisa todo esse contexto político, que é riquíssimo. A gente consegue ter a perspectiva africana, né? A perspectiva conguesa, no caso, né? Sobre um conflito internacional, podemos dizer assim, e de perspectiva global, podemos colocar assim também, né? E outra coisa importante também nessas fontes, que eu acho que é bem interessante, é que nos permite acessar elementos também, né? Elementos, a partir da cultura visual, acessar elementos que dizem parte ao universo, né? Conguês, né? Então, aqui, por exemplo, né? A gente tem a figura, né, desses embaixadores, né? São 3 embaixadores. Esse aqui, na verdade, há uma discussão se é de fato um embaixador, se são acompanhantes, né? Até mesmo se eram escravos desses embaixadores. Mas se a gente
né, consegue observar alguns elementos, né? Por exemplo, eles estão utilizando o barrete, né, esse chapeuzinho, né, o gorro em pu também é um nome que aparece, né? Isso é um símbolo de distinção, de poder, né, no Congo. Então, a gente vê que esses caras vieram para o Brasil, eles não vieram vestidos à moda europeia, eles vieram vestidos à moda conguesa, porque se o Albert Ecaute pintou isso aqui, ele viu isso daqui, né? A gente pode inferir isso, né? Outra coisa, e isso aparece em outras pinturas, né, também relacionadas a povos africanos, também da região do Congo, né? A gente tem, por exemplo, a questão desses colares de contas, de corais também, que está muito associada a insígnias de poder, né? Os tecidos aqui, né, possivelmente possam ser tecidos de ráfia, que era um tecido que era utilizado, né, pela nobreza do Congo, e é um tecido que, inclusive, aparece reproduzido nas imagens do Antônio Emanuel, que foi aquele embaixador que a gente viu o busto dele que está em Roma, né? Ele está com tecido de ráfia, um tecido todo tecidinho, assim, costradinho. Tem algumas outras imagens também, né, porque são 5 imagens que compõem, né, essa série de estudos do Ecaute, em que a gente vê, né, que as pessoas que foram pintadas têm algumas posições que a Cecília Fromont é uma historiadora, né, da história do Congo e da história da arte, né, e ela tem uma obra que chama A Arte da Conversão, e ela vai abordar, né, a partir da arte produzida, né, nesses contatos da Idade Moderna, ela vai abordar esse processo da história do Congo, né, desse processo da conversão do Congo ao cristianismo. Ela expande, né, as discussões dela ali até mais ou menos o século XVIII também. Então, assim, e é muito rico de imagens esse trabalho dela. Esse livro dela não tem tradução, né, para o português, mas ela tem um artigo, né, que chama... Ai, desculpa, gente, esqueci o nome do artigo agora. Mas a gente vai colocar tudo lá na bibliografia para você certinho, porque o artigo dela tem ele em inglês e tem ele publicado em português também, tá? E aí ela vai analisar uma sequência muito interessante de imagens, e essas imagens desses embaixadores também é analisada, né? A gente tem aqui também a presença do crucifixo, né, do crucifixo em 15 também. Esses crucifixos, eles foram muito analisados pela Marina de Melo Souza, né, porque há, inclusive, algumas adaptações, né, do crucifixo com a presença de alguns santinhos nas suas pontas e tudo mais, né, e isso foram coisas que foram feitas, produzidas no Congo. Então, assim, a gente consegue, né, trazer esse assunto, né, dentro das nossas aulas, né, falar um pouco, né, sobre esse contato com esses povos congueses dentro dessa aula, por exemplo, né, dessa invasão ibérica, e, inclusive, ampliar, né, a perspectiva sobre isso, né? Essa perspectiva que até então era bilateral, ela ganha uma nova leitura, ela se torna agora um embate multilateral, né? E, então, assim, hoje eu quis separar esse tema, né, porque eu imagino que é um tema que seja interessante de acrescentar dentro dessas aulas, sem, contudo, comprometer, por exemplo, né, todos os cronogramas, os prazos que a gente sabe que o professor tem. E é possível também, se for de interesse, transformar isso daqui numa aula maior, numa sequência didática, né? É possível trabalhar, né, outros aspectos dessa prática da diplomacia por parte do Congo, não só com a Holanda, mas inicialmente com Portugal, né, começa-se a partir de Portugal, mas depois ela também vai desembocar em Roma, que, inclusive, né, as missões diplomáticas que foram enviadas para Roma, porque tivemos embaixadores, né, como a gente viu o Antônio Emanuel, que não foi o primeiro, ele foi o primeiro que chegou em Roma, mas outros embaixadores haviam ido com o objetivo de chegar em Roma, mas chegava lá os portugueses fingiam de bobo e deixavam eles presos. Tem um relato que eu confesso que eu sou doida para ler, eu não consegui, porque está, assim, num estado de conservação que está dificultando, porque tem que paleografar, mas é um documento gigantesco, e aparentemente um embaixador que era irmão do Manicongo, ele foi detido em Portugal, estava ele, a esposa dele foi nessa viagem, né? Eles queriam ir para Roma, e os portugueses começaram a fazer toda uma inquisição, literalmente, com isso, aquelas perguntas inquisitoriais mesmo, com eles e tal, e ele não chega, ele não consegue chegar em Roma, né? Final da história, ele não chega em Roma. Então, né,
Mas a viagem do Antônio Emanuel é muito emblemática, porque ela destaca justamente essas tentativas conguesas em barrar essa presença portuguesa no território, né? E demonstrar a sua autoridade, exigir que a sua soberania seja reconhecida, né? Podemos colocar em termos assim, né? Soberania não na mesma noção que nós temos de soberania hoje, mas a soberania nesse sentido de que é uma autoridade política, e vocês não entram aqui, vocês não administram aqui, e vocês não determinam como vai funcionar o nosso lugar. Né? Vocês não vão sair implantando as regras de vocês não vão fazer daqui uma extensão de vocês e ficar fazendo esses mandos e desmandos. Bom, então era isso que eu queria compartilhar sobre esse tema do Congo especificamente, né? Como a gente tinha essa ideia de trazer mais temas, a gente acabou optando por não trazer atividade, coisas avaliativas, mas é justamente a ideia de mesclar isso nas aulas que vocês já dariam, talvez, né, sobre essa questão dessa invasão ibérica, dessa invasão holandesa aqui no Brasil. Né? É uma forma da gente trazer África. Né? Contar a história da África de uma perspectiva da África, a partir do interesse da África, estou generalizando aqui, porque há outra possibilidade de contar essa história também desse contato, né, com os holandeses, sem ser também somente pelo Congo. Há outras nações, como eu disse, que estavam interessadas nesse conflito. Seguindo a mesma lógica, né, a mesma lógica de abordagem, a gente sai da África Centro-Ocidental e a gente sobe para Senegâmbia, né, que é aquela região que a gente falou ontem. A Senegâmbia, ela tirando a África Austral, né, aquela África acima do Saara, ela é a primeira região da África subsaariana, ou da chamada África subsaariana, que está muito próxima da Europa. Né? Ela está tão próxima da Europa que esse vai ser um dos primeiros lugares, essa região inteira vai ser cheia de conflitos mesmo, né? Porque a maior parte dos navios europeus, eles paravam nessa região antes de ir para qualquer outro lugar. Eles paravam aí antes de ir para a América, eles paravam aí antes de ir para a África Centro-Ocidental, eles paravam aí antes de ir para as Índias. Então, era um ponto que, embora não tenha sido conquistado, de fato, por nenhuma nação, né, por nenhuma nação europeia, então é engraçado a gente dizer, porque, apesar de a gente sempre falar que não há colonização na África antes do século XIX, Angola geralmente é um dos casos que a gente coloca uma dúvida, né, porque a presença portuguesa em Angola foi muito relevante. Na Senegâmbia não tem nenhum desses casos que deixam dúvidas. A maior parte desses territórios que tinham presença europeia era uma presença concedida, era uma concessão dos chefes dos líderes africanos, né, ou da população africana, que permitia que esses europeus ficassem naquela região, se estabelecessem naquela região e, portanto, conseguissem realizar suas atividades comerciais. Tanto é que a maior parte dessas atividades elas são comerciais porque elas são vantajosas para as pessoas da Senegâmbia, para os grupos da Senegâmbia. E mais do que isso, são vantajosas porque elas não são pautadas pelos europeus. A maior parte desses comércios aqui, eles são pautados pelos africanos. E por que isso acontece? Justamente pelo fato de que a presença nessa região é uma presença muito plural. E os africanos faziam, os senegambianos, no caso, né, faziam muito uso dessa presença plural. Nesse momento, no século XVII, principalmente, né, onde a gente tem os primeiros conflitos mas os principais conflitos entre Holanda e Portugal, na Senegâmbia, nesse momento, a gente já tem franceses, mas a gente tem franceses, holandeses, ingleses, portugueses e espanhóis comercializando. Os italianos são os únicos que ainda não vão aparecer aí, mas a partir da segunda metade do século XVII, eles vão estar presentes nessa região. Né? E aí eu só falei das nações europeias, eu não falei do comércio com o Saara, que já existia nessa região e que era muito potente, com o comércio mediado pelos grandes impérios. E aí eu estou falando do Império do Mali e logo depois do Império Songhai. Então a gente está falando de uma região que é extremamente rica comercialmente e que tem uma variedade de comercialização que é muito grande. E por que eu estou falando isso? Porque nessa mesma região, aí perto da onde, bem no inicinho, onde tem uma pontinha, a gente tem uma região que tem um nomezinho de Cabo Verde. Cabo Verde, nesse lugar aí, é um arquipélago de ilhas,
que tinham presença portuguesa. E aí vocês vão perguntar, você não falou que os portugueses não ocuparam essa região? Cabo Verde talvez seja dessas exceções, porque quando os portugueses chegaram lá, não tinha ninguém em Cabo Verde. Eles só falam que é muito legal as descrições, porque eles falam que tinha porco. Se tinha porco, provavelmente alguém levou porco para lá. Mas ela era uma região inabitada. E pelos registros arqueológicos que a gente tem, era realmente uma região inabitada. Então os portugueses chegaram num lugar que não tinha ninguém e se estabeleceram aí. Só que aí Cabo Verde vai se tornar um grande entreposto comercial português para a região, só que é um entreposto que vai receber muitos conflitos. Perto de Cabo Verde, a gente tem uma grande ilha, uma ilha muito importante, que é a Ilha de Goré. E aí a Ilha de Goré vai ser atacada pelos holandeses na década de 20, em 1621. Esse ataque à Ilha de Goré ele vai acontecer no mesmo contexto dos ataques a Luanda e dos ataques a Pernambuco. Então, a União Ibérica está estabelecida, os holandeses precisam realizar... eles estão atacando posições portuguesas, não só na África e na América, mas na Ásia também. Em 1622, Macau vai ser atacada, então um dos entrepostos portugueses na China vai ser atacado pelos holandeses, e todos estão nessa mesma lógica. A gente, infelizmente, não pode trazer informações sobre a China, né, porque não é a nossa área de estudo, mas é importante pensar que, assim como no caso conguês e no caso senegambiano, esse conflito não era um conflito entre portugueses e espanhóis ou entre portugueses, espanhóis e holandeses. Era um conflito entre portugueses, espanhóis, holandeses e as populações locais. Essas populações locais, inclusive, elas não estão desprovidas de interesses políticos nesse conflito. É o que a Tamiris acabou de mostrar. No caso da Senegâmbia, isso vai acontecer de uma forma um pouquinho diferente. Por quê? Era muito vantajoso que houvesse, para os senegambianos, uma diversidade de nações europeias aí. Tanto é que as tentativas de tomar Cacheu, que vão acontecer 20 anos depois, lá na década de 1640, elas são rechaçadas com a ajuda de povos que viviam naquela região, principalmente os papéis, que já tinham uma relação estabelecida com os portugueses de muito tempo, mas que é uma relação que nunca é de expulsão dos holandeses, é sempre de realocação dos holandeses. Então eles falam, olha só, não dá para você ficar em Cacheu, mas por favor fique aqui do lado, porque aqui a gente vai comercializar com você do mesmo jeito. Por que isso acontecia, galera? A gente tem um registro documental que mostra o porquê disso. Pode passar também, por favor. Mas esse registro documental ele fala o seguinte. Em 1625, um desses comerciantes portugueses, esse cara não é português, inclusive, ele é cabo-verdiano, e isso muda muito, porque ele se enxerga como um português, ele fala como um português, ele fala português, ele se veste como português, ele crê nas coisas portuguesas, mas os interesses deles não são portugueses, são cabo-verdianos. E por que isso é importante, galera? Pelo seguinte. Teve vários momentos que Cabo Verde estava se tornando muito poderoso, estava tendo muita relevância no cenário comercial africano e como intermediário entre comércio entre Europa e África. Desculpa. E aí, a coroa portuguesa vai lançar várias cartas para os cabo-verdianos, falando, a partir de agora é proibido que qualquer tipo de comércio entre Cabo Verde e o continente. E aí, se vocês voltarem no mapa, vocês vão ver que quase não dá para perceber a diferença entre Cabo Verde e o continente. Então, falar que não dá para ir nadando do Cabo Verde para o continente. Então, você falar não vai ter mais comércio do Cabo Verde do continente é loucura de português. Esse tipo de loucura de português a gente chama de delírio português quando a gente está estudando Senegambia, mas vai fazer com que essa lealdade dos cabo-verdianos seja uma lealdade muito fragmentada. É o caso do Danélia, por exemplo. O Danélia, quando ele está escrevendo para portugueses, ele vai lá e fala, a gente não faz comércio com árabe, porque árabe, a gente é cristão, eles são árabes, então a gente realmente não faz comércio com essas pessoas. Quando ele não está escrevendo para portugueses, ele vai contar um caso de um moço chamado Gaspar Vaz, que comercializa frequentemente com os portugueses e tal. E aí, quando ele encontra esse moço, ele vai lá e vê que esse moço está vestido com vestes árabes, né, com blusão árabe, com símbolos árabes.
E aí ele vê o Gaspar Vaz, ele fica muito triste, ele fala, nossa, que tristeza perceber que você se converteu ao islamismo. E aí o Gaspar Vaz fala, não me converti não. E ele tira as roupas de árabe, e por baixo ele tá com roupas portuguesas, com o crucifixo, enfim. O Gaspar Vaz é outro cabo-verdiano. Mas é só para demonstrar que essa lealdade entre Cabo Verde e Portugal, ela não é uma lealdade fixa. Pelo contrário, ela é uma lealdade que vai indo ao gosto do mercado, né? Literalmente do mercado. E nesse caso, dos mercados africanos. Esse caso demonstra muito bem o quanto o Gaspar Vaz não está preocupado em parecer muçulmano pro mercado atlântico. Ele está preocupado em parecer muçulmano para as demandas que são trazidas até ele pelos moradores daquela região. Mas, enfim, o André Donelli ele vai falar um pouquinho sobre a presença dos holandeses naquela região em 3 excertos que eu separei. O primeiro deles vai falar que o primeiro lugar que pode povoar e em 2 partes, a saber, na Aguada, onde haverá muito grosso trato, ou seja, muito comércio, por mar e por terra, é necessário nessa primeira parte, que é a parte do mar, é necessário fazer uma fortaleza, por causa dos inimigos. Inimigos de piratas, holandeses e de outras nações. E o que ele está falando aí é aquilo que a Tamiris falou sobre a presença de piratas holandeses naquela região. Eu lembro de que quando eu fiquei vendo, eu lembrei do holandesador Bob Esponja e sobre o holandesador tem a ver com esse imaginário de piratas holandeses que tem a ver, que estão nessa região, né? Engraçado a gente saber o seguinte: eles chamam de piratas as nações inimigas por 2 motivos principais. O primeiro é porque eles cometiam pirataria, atacavam os navios portugueses e tal. Mas o segundo é porque os portugueses, no delírio deles, acreditavam que eles tinham algum tipo de monopólio sobre a Senegâmbia, monopólio comercial sobre a Senegâmbia. E aí eles chegavam, e é muito bom perceber as cartas que eles mandavam para os reis senegambianos, falando: a gente tinha feito um acordo de monopólio, por que você não está cumprindo o acordo de monopólio? E o senegambiano nem respondia, ele nem se dava o trabalho de responder, porque o monopólio não existia naquela região para os senegambianos, né? Por mais que os portugueses tentassem, nunca foi dado de fato, né? Essa região que o Daniel está falando é a região da Serra Leoa. E ele vai falar o seguinte: na Serra Leoa e na Aguada, ou seja, na fossa da Serra Leoa, das naus da Índia, árvores altas e grossas, que farão mastros muito grandes. Há umas árvores que dá o pau-brasil, o pau do Brasil, né? Vermelho e amarelo. Aí está falando não necessariamente do pau-brasil, mas uma madeira que tem esse mesmo efeito de pintura, tá? E de águas e manchas amarelas e vermelhas e de outras cores. E tudo se chama camo. O camo, galera, ele é muito importante porque ele vai gerar tecidos coloridos, né? Esses camos coloridos, eles são um comércio muito valioso, principalmente um comércio interno muito valioso, tá? Isso faz fita vermelha, que é carregação dos inimigos holandeses. Então, ele está dizendo aqui que os holandeses estão cada vez mais presentes nessa região. Uma hora como piratas, depois como comerciantes que estão comercializando com as nações africanas. E, por último, ele vai dizer que os reis e senhores e capitães dessas terras, né, trazem tafetá, cetim, damasco, grão, ternete, coxenilha, e cada um como quer. E as camisas largas que compravam aos portugueses, e agora tudo compram aos holandeses. O que esses trechos demonstram, né? Eles demonstram um pouco da presença holandesa nessa região, que começa com pirataria, passa a ser um comércio sazonal nesse trecho do meio, e no final já vira o comércio principal dessa região. Essa região, que antes comercializava muito com os portugueses, começa a comercializar muito mais com os holandeses. Muito mais. E isso tem a ver com vários motivos, dentre eles o fato dos holandeses estarem pagando mais caro. O que acontece, galera? Não dá para falar, durante as invasões holandesas, que os holandeses invadiram a região dos portugueses na Senegâmbia. Eles não invadiram, porque não existia nada português na Senegâmbia, de fato. Até Cacheu, que era um entreposto super importante para os portugueses, que os portugueses estavam lá,
é uma região que, por muito tempo, os portugueses tiveram que renegociar aquele contrato de aluguel, quase, sabe? Era quase um contrato de aluguel aquela região. E os holandeses ficam nessa região, e a partir da invasão, eles começam a estar cada vez mais presentes nas rotas comerciais que antes eram ocupadas pelos portugueses. Isso significa que os holandeses conquistaram essas rotas? Não. Significa que os africanos, em sua expertise comercial, mantiveram os dois comerciantes, tanto portugueses quanto holandeses. Quando era do gosto desses africanos, eles faziam comércio com os holandeses, e quando era do gosto desses africanos, eles faziam comércio com os portugueses. Importante perceber também uma outra jogada, que é uma jogada muito sutil na fala do Donelli, mas que é importante para a gente. Todos esses produtos que eles estão falando, antes os africanos comercializavam com os portugueses, e agora estão comercializando com os holandeses. O que isso significa? Significa que holandeses e portugueses estavam vendendo os mesmos produtos. Eles estavam vendendo os mesmos produtos porque eles tinham acesso aos mesmos produtos em Portugal e na Holanda? Pelo contrário. Eles estão vendendo os mesmos produtos porque são os produtos que os africanos querem comprar. Eles não estão ali, galera, impondo sobre os africanos um tipo de comércio. Eles não estão impondo produtos sobre essa população da Senegâmbia. Eles têm, pelo contrário, que se adaptar aos produtos que os senegambianos querem. Por exemplo, quando esses holandeses começam a fazer comércio ali na década de 20 e tal, um comércio que vai crescendo no século XVII, eles percebem uma necessidade muito grande dos holandeses. Quem vai falar isso é o Walter Rodney. Walter Rodney é um intelectual do Caribe, ele é caribenho. Eu esqueci o país do Walter Rodney. Você lembra, Camilo? Mas ele é um intelectual caribenho que pesquisa a história da África, e ele vai mostrar que os planos holandeses são muito importantes, mas eles estão ao lado dos planos da Índia, que são extremamente importantes para essa região. Então, essas nações africanas, elas não estão querendo só produtos da Europa, elas não estão querendo só tecidos europeus, elas estão querendo produtos da Índia. E quem que vai buscar esses produtos da Índia? É o português. É o português que faz esse caminho de intermediário de longa distância. E se ele não trazer produto da Índia, ele não vende. Parte dessa troca de português para holandês, segundo Walter Rodney, tem a ver com o fato das companhias das Índias as companhias das Índias ocidentais estarem muito mais ativas nessa primeira metade do século XVII. Então, quem está trazendo o produto da Índia, quem está trazendo o produto de Macau, não é mais os portugueses nesse primeiro momento, são os holandeses. E é por isso que os africanos, os senegambianos, vão comercializar com esses holandeses. Isso vai acontecer, galera, até metade do século XVII, quando os holandeses vão começar a perder força e aí os franceses vão começar a ganhar força. Então, é muito um processo flutuante. Esse mercado senegambiano, ele é muito flutuante. E é importante dizer que ele não é flutuante por causa dos conflitos, não só por causa dos conflitos entre portugueses, holandeses e franceses e ingleses, mas ele é flutuante porque os senegambianos querem que seja. Os senegambianos não querem estabelecer nenhum tipo de relação estável com nenhuma dessas nações europeias, porque eles entendem que essa flutuação gera lucro para eles, lucro financeiro mesmo, de inflação, gera inflação. O próprio Donella vai falar que antes um escravizado era vendido por 8 cavalos, 7 cavalos, e agora esse mesmo escravizado é vendido por 14 cavalos. Essa flutuação de preço tem a ver, dentre outras coisas, com uma demanda africana, uma demanda senegambiana de aumento desses preços. Esse outro trecho que eu peguei, ele tenta demonstrar, saindo da Senegâmbia e vindo para o Brasil, como até dentro do continente, até dentro disso que a gente chama hoje de Brasil, né, essas relações, elas podem ser complexificadas. Elas podem ser complexificadas de que jeito? Elas podem ser complexificadas a partir dos contatos que os holandeses fizeram aqui
com dois grupos muito importantes no Nordeste. Primeiro, os povos indígenas, e aí a gente está falando de alianças mesmo, alianças estabelecidas, alianças escritas, né, redigidas, entre esses holandeses e comunidades indígenas do Nordeste. A gente tem dois embaixadores ou dois indivíduos dois indígenas que participaram dessas negociações com os holandeses contra os portugueses e que inclusive foram para a Holanda, aprenderam holandês, né? É o Pedro Poti e o Antônio, eu esqueci o nome dele também, acho que é Paraupaba, Antônio Paraupaba, tá? Então, tanto Antônio Paraupaba quanto Pedro Poti são dois indígenas que foram até a Holanda numa expedição que levou 13 indígenas para aquela região, e eles tinham o objetivo de aprender o holandês, voltar como intérpretes e realizar esse tipo de negociação entre holandeses e as comunidades indígenas aqui contra os portugueses. É interessante dizer, e aí eu volto para o Congo e volto para a Senegâmbia, como esses indivíduos eles eram versados em vários idiomas, né? Não é o holandês, ou em muitos casos, não é o holandês que aprende a falar o conguês, não é o holandês que aprende a falar as línguas locais. São esses indivíduos que já falam. Quando o holandês chega, eles já falam inglês, francês, português. Você quer que você fale em alguma dessas línguas ou você quer que eu aprenda uma nova? É basicamente isso que acontece, tá? A gente tem um grupo que chama Landuma. O Landuma, você pega um intermediário comercial Landuma, ele fala português, inglês, francês, holandês, ele fala fula, ele fala árabe e, se você duvidar, ele fala as línguas locais, né? Ele fala Landuma, ele fala as línguas oeste atlânticas. Então, a gente está falando de indivíduos que eles são muito versados. E isso acontece também entre os indígenas, é o que eu queria mostrar com o Pedro Poti e o Antônio Paraupaba. Mas eu queria mostrar também o contato que esses holandeses tentaram fazer ou tentaram estabelecer com o Quilombo de Palmares. Essa relação entre os holandeses e o Quilombo de Palmares ela é uma relação muito difícil, muito complicada, porque, como vocês podem perceber nesse primeiro trecho, eles chegam em uma parte de Palmares, né, em uma das pequenas aldeias de Palmares. Palmares é o nome dado tanto para o Quilombo normal, tanto para pequenas aldeias que tinha em torno do Quilombo. Tá? Então, eles chegam em um dos Palmares, chegam em uma dessas pequenas aldeias, e quando eles chegam, tem vários fossos com paliçada. Então, eles tinham feito armadilhas, porque eles já esperavam a chegada dos holandeses. Quando um desses holandeses cai no fosso, um dos cornetas, né, um dos batedores, cai nesse fosso, ele fica com tanta raiva de ter caído nessa armadilha que ele vai lá e decapita uma negra, né, uma mulher negra da região de Palmares. Então é uma relação extremamente violenta, mas que ao mesmo tempo que ela é extremamente violenta, ela é extremamente complexa. Ele vai falar que dentro de Palmares, e aí ele já está falando do Quilombo de Palmares, né, a gente tem várias casas, cerca de 220, e no meio delas se ergueu uma igreja. E aí a gente tem uma questão relevante, porque ele não vai falar se essa igreja é católica ou protestante, provavelmente é uma igreja católica, mas o fato de haver essa igreja é muito relevante. Uma igreja, 4 forjas e uma grande casa de conselho. A arquitetura desse quilombo ela é muito, muito, muito relevante para a gente. Por quê? Porque você tem uma igreja, beleza, você mostra uma vivência religiosa do Quilombo do Palmares. Você tem 4 forjas, que a gente está falando daquelas atividades específicas, né? São escravizados ou ex-escravizados, livres e libertos, que não são pura força de trabalho. Eles estão fazendo trabalho especializado. Nesse caso, trabalho de ferreiro. E uma grande casa de conselho. Como é essa grande casa de conselho, galera? Ela provavelmente é uma casa que fica no meio da aldeia ou no meio da comunidade, em formato circular. Por que a gente sabe isso? Porque esse era o formato de casas de conselho que vão aparecer na maior parte das inscrições desse tipo de construção no continente africano. Para Angola, eu tenho certeza. Para Congo, eu acho que também era assim, né, Tamires? Uma casa circular, geralmente no meio da aldeia. Não sei se isso muda com a cristianização,
mas para a Senegambia, esse tipo de casa, esse tipo de construção é o tipo de construção que vai aparecer o tempo inteiro no meio das aldeias, né? E aí, entre esses habitantes, o João Blair vai falar, há toda sorte de artífices e há um rei. A figura do rei aqui ela é muito importante, muito, muito, muito importante. A gente não gosta de trabalhar com o conceito de rei para, igual a gente falou na última aula, para falar de comunidades africanas, e para Palmares também não é importante dizer, também não é muito acurado falar de rei. Mas o fato do João Blair estar usando esse termo, rei, para falar de Palmares, tem uma faceta muito específica. Qual que é? A de reconhecer, dentro de Pernambuco, dentro do Brasil, um estado que não é o estado português. Quando ele reconhece que Palmares tem um rei, ele está dizendo que dentro do Brasil a gente tem uma comunidade tão imponente, tão forte, que quanto a comunidade portuguesa, quanto a comunidade holandesa e quanto outras comunidades que ele conhece que tem rei. Tá? Ele está estabelecendo aqui uma relação de igualdade ou de paridade, eu acho que igualdade é forte, mas uma relação de paridade entre Palmares, Holanda e Portugal. Então, mesmo se a gente não quiser falar nada de África, o que eu acho que, como vocês estão aqui, não é o objetivo de vocês. Mesmo se a gente não quiser falar nada de África, a partir desse excerto, é importante a gente reconhecer que os holandeses daquela região reconheciam a presença holandesa, reconheciam esse conflito como um conflito multilateral. Porque é um conflito, no mínimo, entre Portugal, Espanha e Palmares. Portugal, Holanda e Palmares. Tá? Como a gente demonstrou, é um conflito entre Portugal, Holanda, Palmares, diversas nações africanas, tanto na Senegâmbia quanto na África Centro-Ocidental, e também na China, se a gente for pensar nessas potências chinesas. Tá? Eles vão tentar prender esse rei, mas esse rei fugiu. Engraçado dizer que ele não demonstra se houve aqui um conflito direto entre eles e Palmares, da onde eles saíram derrotados, mas demonstra que eles fizeram uma incursão, tentaram prender o rei de Palmares e eles não conseguiram. Tanto é que Palmares nunca vai ser derrotado pelos holandeses, né? Por mais que os holandeses tentem, eles nunca vão conseguir derrotar a comunidade de Palmares. Eu quis trazer essa perspectiva um pouco mais geral para demonstrar como, assim como no Congo, apesar de não termos fontes complexas como as do Congo, né? Fontes ricas fontes documentais ricas, como as cartas e as imagens do Congo, a gente consegue, a partir dessas descrições, pegar pequenos indícios. E esses pequenos indícios eles vão ajudando a gente a fazer uma leitura a contrapelo da história. E esse tipo de leitura a contrapelo da história é uma leitura que a gente consegue fazer na maior parte, ou em grande parte, da literatura europeia, não só sobre África, mas sobre o mundo inteiro. É fazendo essa leitura a contrapelo que a gente consegue evidenciar essas relações entre a Europa e outras regiões do mundo, dentre elas o continente africano. Eu espero que não tenha ficado confuso. A gente tentou fazer essa abordagem, que é uma abordagem muito mais aberta, né? A gente está mostrando essas conexões de forma um pouco descentralizada, talvez, mas é para demonstrar possibilidades, né? Se a gente vai abordar Palmares, se a gente vai abordar essa presença holandesa a partir da Companhia das Índias Ocidentais, a partir de uma abordagem mais comercial, a gente pode falar da Senegâmbia, onde esses holandeses já estavam presentes há muito tempo e estiveram fazendo comércio por muito tempo. Se a gente for abordar isso de uma perspectiva mais diplomática, a gente pode usar as fontes do Congo, as cartas do Congo. Se a gente for usar isso de uma perspectiva mais... se os nossos estudantes eles pedem, né, eles se interessam mais numa perspectiva mais de combate, de combates efetivos, né, a gente pode usar Angola. E a gente pode demonstrar como, assim como os holandeses invadiram Pernambuco, eles também invadiram Angola. E mais do que isso, a gente pode demonstrar, por exemplo, como quando os portugueses vão tomar Angola de volta, né, quando eles vão reconquistar Angola,
chamado de reconquista, né? Quando eles vão reconquistar Angola, os brasileiros vão ajudar. Brasileiros, população nascida no Brasil, uma elite brasileira, que estava muito interessada em Angola, que não queria perder Angola e que está interessada, não é porque os portugueses mandaram, não é isso. Eles estão interessados porque eles faziam comércio com Angola e eles sentem falta do comércio com Angola. Angola é tão importante, galera, que o comércio com Angola, a reconquista de Angola, tem precedência à reconquista de Pernambuco. Tá? Eles reconquistam Angola antes de reconquistar Pernambuco. E essa precedência ela pode advir de uma dificuldade de conquistar Pernambuco dos holandeses, mas ela pode advir também, e é o que eu acredito, e aí eu posso estar falando bobagem, porque eu não estudo invasão holandesa, mas eu estudo o mesmo período, mais ou menos período, por causa da precedência, da importância que Angola tinha para o comércio português nessa época, para o comércio português e para o comércio brasileiro nessa época, tá? Porque assim que a Angola é tomada, eles tentam procurar outras rotas, outros lugares em África para substituir Angola, né? E eles não encontram. Não encontram na Senegâmbia e também não encontram em Moçambique. De novo, espero que não tenha ficado confuso, mas a gente tentou apresentar várias possibilidades para que a gente consiga fazer esse tipo de conexão. Eu falei do Pedro Poti também, para demonstrar como uma abordagem uma abordagem contextual que também envolva a presença indígena nesses lugares, né? Também envolva a participação indígena não só na contribuição para a formação da nação brasileira, mas também na afronta essa confronta que é 11. Robert, seu áudio sumiu. Não sei se foi só para mim. Cortou tudo mesmo? Voltou? Voltou. Tá. Eu só disse, não sei se cortou, que é uma abordagem muito possível de utilizar e de integrar a presença indígena a partir da 11.645, como a gente já tinha estudado, né, que é a lei complementar, a 10.639. Espero que vocês tenham alguma dúvida, gente. Eu queria, antes a gente preparou mais um outro modelinho de aula mais ou menos nesse sentido também, que a gente vai tentar passar para vocês, mas a gente queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês entenderam, se vocês acham que é uma perspectiva plausível de ser inserida a partir daquilo que vocês já fazem em sala de aula, enfim. A gente queria ouvir um pouquinho de vocês também sobre isso para ver se vocês acham que faz sentido o que a gente falou. Seguimos, então? Meires. Não sei se alguém vai se manifestar. Tudo bem, então vamos seguindo. Caso vocês queiram compartilhar alguma experiência, talvez até com esses temas, ou perspectivas de como também poderia ser trabalhado, fiquem à vontade. Bom, a gente não vai passar agora para um outro tema. Agora a gente vai passar para uma unidade temática que tem a ver com as lógicas comerciais e mercantis da modernidade. E a gente selecionou um assunto que, dentro da academia, ele talvez já seja um assunto até um pouco já mais assim, discutido, mas que a gente percebe que na escola, eu tive a oportunidade de trabalhar também durante um tempo no Museu do Tribunal Regional do Trabalho, aqui de Belo Horizonte, e aí a gente tem uma parte da exposição, né? A exposição começa falando sobre formas de trabalho no Brasil, e a escravidão, ela também é mencionada, e a gente sempre via uma certa surpresa, né, por parte das pessoas que iam na exposição. Então, a gente achou interessante trazer, né? E esse daqui, a gente quer falar um pouco sobre a questão da atividade mineradora, o dinamismo econômico e cultural. A gente também utilizou o livro Telares como base para dar uma organizada, né, nos assuntos. E a intenção é analisar um pouco das dinâmicas
em que estavam envolvidas mulheres forras e escravas aqui no Brasil, né? Bom, pegamos aqui um trecho, né, da obra, né, do livro Telares, e aí eu vou ler aqui rapidamente para vocês, para a gente começar, né, a abordar aqui os nossos assuntos. Então, a atividade mineradora fez os centros urbanos ganharem importância a partir do século XVIII, época de profundas transformações na sociedade colonial. Assim como na sociedade açucareira, existia na sociedade mineradora um reduzido grupo de homens e ricos e uma grande população escravizada. Mas a camada social intermediária era bastante diversificada. Na região das Minas, havia uma população livre e produtiva, formada por trabalhadores, cirurgiões, etc., comerciantes, intelectuais e clérigos. O deslocamento de pessoas para a região da mineração causou também o aparecimento de uma população marginalizada. Sem meios próprios para a subsistência, elas dependiam muitas vezes dos grandes proprietários da região, para quem prestavam serviço. A população livre incluía ainda os negros alforriados, ou forros, que obtinham a liberdade com recursos próprios ou como recompensa para os seus trabalhos. Bom, esse aqui é um assunto que, na história do Brasil, né, ele acaba sendo bem recorrente, né, essa questão toda da mineração, né, da descoberta do ouro. E quando a gente fala, né, desse período colonial brasileiro, né, a gente fala também de um período que foi muito retratado, né, se a gente for parar para analisar, nos próprios meios de comunicação. A gente tem várias novelas aí, né, que tratam da escravidão e que, de certa forma, consolidaram certas imagens, né, na cabeça das pessoas, né, no senso comum, vamos dizer assim, né? E, bom, os nossos alunos, eles também, né, não estão aí, né, os nossos alunos, eles também, né, não estão alheios a essas imagens. Então, assim, é um assunto que provavelmente eles têm algum nível aí, né, de alguma interação ou já ouviu falar sobre alguma coisa, né? Então, bom, a gente viu ali naquele trecho que quando a gente fala, né, da sociedade mineradora, aqui em Minas Gerais especificamente, mas dessa região, né, Minas Gerais, região de Goiás, Mato Grosso, a gente vê que devido à questão, né, da descoberta do ouro, né, e de toda a produção aurífera, se concentrou um tipo de formação que vai formando ali, né, espaços mais urbanizados. Há algumas diferenças também, né, nas práticas, né, escravistas dessa sociedade e também vai ressoar também, né, na questão da organização dessa sociedade. Então, a gente tem uma elite que está responsável ali, né, por administrar esse espaço, né? Então, são os mineradores, são fazendeiros, comerciantes, são esses altos funcionários, né? São os homens ricos daquela cidade. Normalmente são homens brancos, são homens aí com descendência portuguesa, quando não próprios homens portugueses também. A gente tem um grupo intermediário, né, compostos aí por trabalhadores, e aí aqui a gente tem essa peculiaridade de formar uma classe de trabalhadores, né, de trabalhadores livres, né, muito significativa, muito expressiva aqui na região. Então, a gente tem vendedores, artesãos, tropeiros, agricultores, né, e a gente tem também uma camada de pessoas livres, pobres, né, e a gente tem, por fim, né, uma camada bem generosa de pessoas escravizadas, que eram a maioria da população. Bom, então a gente partindo dessa introdução, né, a gente tem algumas questões que talvez possam ser levadas para a sala de aula, né, para começar a refletir com os nossos estudantes, né, que é questionar primeiramente quem eles acham que eram esses homens livres, pobres, né, porque ali, inclusive, ali naquela imagem é proposital, tá ali aquela classificação, mas não tem indicativo, né, do que eles fazem, né, quem são, que fazem, onde vivem, né, hoje no Globo Repórter. E aí a gente tem a segunda pergunta, né, como vocês acham que eles viviam? Do que esses alunos acham que essas pessoas viviam, né, como eles se sustentavam? Vocês acham que haviam muitas mulheres na sociedade mineradora? Porque, inclusive, todos os indicativos daquela imagem anterior, né, a gente vai observar, estão no masculino. Mas e mulheres, né? Tinha muitas mulheres nessa sociedade? É importante a gente começar, né, a instigar, a pensar, porque normalmente, né, o senso da universalidade faz com que a gente pense na sociedade de uma forma muito masculina também, né? Pensar na existência de homens, mas às vezes não parar para pensar na existência de mulheres, né?
E como você acha que essas mulheres viviam numa sociedade mineradora, numa sociedade que uma parcela significativa da população trabalhava na mineração, né? Trabalhava justamente, né, com essa questão de encontrar ouro, né, um serviço que a gente entende que é um serviço pesado e tudo mais, né? Então, como que essas pessoas acreditam que essas mulheres viviam nessa sociedade? E aí a gente passa, né, para o tema da nossa aula, né, que é a vida dessas mulheres forras e escravas em Minas Gerais. A gente tem aqui uma pintura, né, do Debré, uma aquarela do Debré. Essa aquarela, ela costuma se estampar os livros didáticos. Tem várias leituras possíveis sobre ela, né? Muita gente trabalha muito sobre a questão da melancolia que essa mulher apresenta ter em seu olhar, né? E trabalha muito essa questão dos sentimentos dessas pessoas, né? Ligada à questão, né? Dessa vida, né? Do cativeiro, né? Dessa vida enquanto escravizadas. E há outras leituras possíveis também, que é uma das que eu gostaria de compartilhar aqui, que é de observar um pouco, né, dessa prática que essa mulher está fazendo aqui, né, essa mulher que está sentada aqui. Nós não temos muitas informações sobre ela, né, o Debré costuma fazer, assim, umas descrições que, por vezes, dá até vontade de você fechar o livro e bater na cara dele, mas, infelizmente, ele não está vivo. Então, por vezes, às vezes é doído, assim, algumas descrições, mas ele não apresenta, assim, em relação a essa mulher, umas descrições, assim, muito sobre, né, não tem uma preocupação, né? Quem é essa mulher, né? Escrever ela com mais precisão. Então, a gente sabe que é uma mulher que está aqui vendendo caju. Ela está aqui com alguns elementos, né, que nos chamam a atenção. Ela está aqui, né? Ela tem um tecido no cabelo. Ela está aqui com os tecidos também envoltos no corpo, né? Assim como uma outra mulher aqui atrás, que aparenta estar vendendo alguma coisa, né? Ela está aqui com esse tabuleiro na cabeça, cheio de frutas também. E aqui ela está segurando uma galinha na mão. Essa mulher aqui, né, a própria legenda já chama atenção, né, a negra tatuada, então a gente vê aí que ela tem provavelmente algumas escarificações no corpo e alguns desenhos. E ela tem aqui, né, a famosa penca de Balangandã, que é um objeto gigantesco, né, para quem não teve a oportunidade de ver, tem um museu lá na Bahia, acho que é Carlos Pinto, se não me engano, tem as pencas de Balangandã, e no Museu do Folclore, no Rio de Janeiro também, eu já vi. E é um negócio assim de tela, e essas mulheres usavam presas assim na região da cintura, né? Com várias tatuazinhos ali, né? Que significavam várias coisas, né? Então você tinha as figas, né? Você tinha as frutas e toda uma série de simbologia, né? Que atuam como amuletos para atrair sorte, atrair amor, atrair saúde, né? Espantar mau agouro, todas essas coisas andavam aqui junto com essas mulheres. E aí, gente, o que eu gostaria de trazer aqui hoje, né? Minas Gerais teve uma experiência muito interessante, né? Do ponto de vista, né, histórico, de que há uma camada de mulheres que atuaram como vendedoras ambulantes por Minas Gerais, em várias cidades em Minas Gerais. E chama atenção porque é uma camada expressiva de mulheres escravas e de mulheres forras. Forras, no caso, são mulheres que conquistaram a sua liberdade. Isso aqui já começa um tema interessante, porque normalmente há um senso comum de que as mulheres que tiveram alguma experiência, as mulheres, né, africanas, descendentes, né, que tiveram alguma experiência de liberdade aqui, foi devido a algum homem que a apaixonou e deu alforria, e o exemplo máximo disso talvez seja a Chica da Silva. Então, se consolidou isso, né? Se teve alguém livre, que foi, né, liberto, foi dessa forma que se atingiu a liberdade. Mas quando a gente vai para os documentos, né, como os testamentos, inventários, aqui em Sabará, a gente tem uma coleção, assim, fabulosa de testamentos, inventários e gigantescas. Eu, infelizmente, não consegui colocar no slide para compartilhar, porque o meu computador, eu estou aqui olhando para ele, está aqui me encarando, e ele morreu. E aí eu não consegui pegar os arquivos que estão nele, né? Eu não domino muito essa arte, então eu não consegui pegar as fotos que eu tenho, né, desses documentos. E aí, sim, gente, eu não coloquei no Drive porque a gente é perturbado, né? Algum nível de perturbação, eu não tenho essas fontes no Drive. Em algum momento, alguns anos atrás, quando eu mexi com elas, eu não parei para fazer esse raciocínio.
Mas no arquivo ali em Sabará, né, na Casa Borba Gato, tem uma coleção assim impressionante de testamentos e inventários. É uma amostra muito significativa de mulheres que não só conseguiram se libertar por meio de seu trabalho, sobretudo esses trabalhos como vendedora, mas que por vezes conseguiram libertar filhos, maridos, né? E aí, tudo isso, gente, para quê? Para dizer que então estava tudo certo, ser escrava era simples, você ia lá, vender um caju e ficar livre? Não. A escravidão ela foi violenta, a escravidão não foi algo menor aqui, né, nas regiões mineradoras, de menor impacto, de menor gravidade, mas é importante a gente compreender que são estratégias de sobrevivência das pessoas em meio a uma forma de vida, a um sistema em que elas estão, né, ligadas. É entender dessa forma e não relativizar o que foi a escravidão no Brasil, mas é entender que essas pessoas estão buscando sobreviver, né? Eu acho que a gente pensar sempre nessa condição de humanidade dessas pessoas ajuda a gente a entender, perceber que elas estão ali, assim como a gente tem os nossos instintos, a gente busca sobreviver. Eu imagino, assim, que por mais que talvez a gente odeie todo o sistema que a gente vive, eu particularmente não rejeitaria ficar bilionária neste momento, por mais que todas as críticas que a gente tem ao capitalismo, mas eu não rejeitaria. Então, assim, pensar que essas mulheres também estavam ali tentando sobreviver a um mundo que era hostil a elas, e que elas com certeza estavam na base, né? Na base assim, social. Então, assim, humanizar esses processos. Acho que é importante para a gente não cair nas leituras de relativizar essa história, não relativizar esse passado. E por mais que... Outra coisa. Por mais que em Sabará, nos arquivos aqui de Sabará, e não somente de Sabará, mas os arquivos de Minas Gerais, eles têm muitos documentos sobre isso, a gente precisa pensar que não é uma amostra gigantesca que compõe a maioria de mulheres aqui que conseguiram ter essa experiência de liberdade também. Então, assim, mas é uma amostra que é significativa de ser, sim, discutida, trabalhada, ajuda a gente a entender um pouco do processo da escravidão em Minas Gerais, mas não dá conta da totalidade do que foi a escravidão em Minas Gerais. Bom, e aí o que isso tem a ver com África, né? Que é o objetivo aqui do nosso curso. Bom, é importante a gente saber que boa parte, né, dos escravizados que vieram para cá, né, eu tirei isso do livro didático, né, tem essa informação no capítulo específico, são escravizados que vêm, né, da área ocidental do continente africano, da zona do Sudão, ou da área dos povos de língua banto, né? Então, essa área ocidental, né, aquela área ali, né, de onde o Robert estava mostrando, né, algumas partes das pesquisas, essa área banto ali já abriga ali a região ali do Congo, né? E a gente tem também essa região do Sudão, essa região mais islamizada ali do continente africano, né? E boa parte dessas mulheres que vieram para Minas Gerais, elas vinham de uma região que a gente chama, né, ali da região da mina, né, da costa da mina. Por quê? Eu não sei como surgiu essa história aqui, não sei exatamente como chegou, mas circulava aqui em Minas Gerais de que se você tivesse uma escrava mina, você ia ter sucesso nos seus empreendimentos auríferos. Então, você tinha que ir lá catar a mulher que fosse de lá, botava ela no meio, o negócio ia dar certo. Talvez o que essa afirmação, né, essa fala, esse dito popular escondeu é que muitos dos povos da região da mina, eles tinham um know-how, né, de técnicas de mineração diversas, inclusive. As mulheres, inclusive, estavam muito envolvidas na questão da mineração dos rios, elas tinham ali toda uma técnica de nado também, muito desenvolvida, né? Então, talvez o que aos olhos dos europeus não foi reconhecido foi justamente esse conhecimento, né, que eles tinham, que esses africanos que vieram para cá, dessa região, tinham. Outra questão também, é claro que a gente tem algumas implicações até para analisar boa parte dessa afirmação, porque a gente não sabe ao certo a procedência verdadeira de maioria das pessoas escravizadas que vieram para cá. Havia-se até uma prática de colocar, né, a procedência dele, a origem dele,
a partir do porto de onde ele passou, e aquilo não necessariamente quer dizer que ele nasceu naquela região, ele podia ter vindo lá do outro lado do continente africano, a gente não vai saber. Infelizmente, por vezes, falta essa informação. Mas, os mineradores aqui de Minas Gerais, né, o que valia era o dito popular, que essas mulheres que vinham da mina iam, né, favorecer os seus empreendimentos aí na mineração. Então, a gente vê que muitas das mulheres que vêm para cá compartilham algumas formas de comportamento que, ao fazer uma história comparada, né, com algumas regiões, a gente consegue perceber algumas similaridades, né? Bom, eu adiantei aqui, né? Mas eu vou ler esse trecho aqui, é um trecho de um trabalho da Sheila de Castro Faria, em que ela vai pesquisar justamente, né, as pretas, né, que vivem aqui na região de São João del Rei, né, que são mulheres pretas que vivem com toda uma pompa aqui, né? E aí ela traz aqui, né, esse trecho. As designações dos grupos africanos escravizados variaram, portanto, conforme a época e os autores do discurso. Desta forma, precisar com segurança as origens e as identidades étnicas dos africanos que chegaram em grandes levas no Brasil é extremamente difícil. Só se pode, nesses casos, tecer algumas conjecturas e aventar hipóteses, algumas embasadas em fontes que as tornam bastante prováveis. Então, a gente usa, né, recorre a essa metodologia de fazer essa história um pouco mais comparada para perceber aí alguns elementos, né? E aí, aqui a gente está trabalhando com a história colonial mineira, mas aí é a hora que a gente consegue subverter um pouco do currículo e trazer a história da África. E aqui eu estou subvertendo, assim, sendo bem ousada, que eu estou subvertendo, tentando subverter ainda dentro do assunto da escravidão, que a gente falou aqui, né? Gente, não condiciona a África à escravidão, mas é tentar trazer uma leitura, porque a escravidão aparece também em sala de aula. Às vezes vai ser nesse assunto que vai dar também para fazer essas incursões. Então, ó, eu trouxe um trecho aqui de um trabalho da Bárbara Deslandes Primo, né? Uma dissertação que ela escreve, né? Para falar também sobre mulheres, né? Na região de Ouro Preto, né? Então, ela traz aqui alguns trechos da dissertação dela, que ela leu alguns trabalhos da Ifema Diome, né, que é uma escritora nigeriana, né, uma pesquisadora nigeriana, e ela conta aqui, né, na cidade de Nobis, segundo a autora, que é a Ifema Diome, em consequência de uma agricultura pouco rentável, uma divisão sexual do trabalho teria surgido onde mulheres seriam responsáveis pela economia de subsistência, enquanto aos homens caberia a autoridade através do controle dos rituais. Essa divisão, segundo a Madiume, é profundamente orientada pela divindade que governa a cidade, Ideme, a quem cabe o papel central no mito de origem de Nob. Nob, então, está relacionado ali aos povos ali da região da Nigéria, que compõe ali a região do que eles vão chamar, né, depois da costa da mina, da costa dos escravos. Este mito nos conta que o primeiro homem a existir na cidade foi Arro. Arro conheceu uma mulher chamada Idemile, que era uma divindade feminina, com quem se casou e teve uma filha, Edo. Por sua vez, era uma mulher trabalhadora e muito bonita. Quando ela se casou, ganhou de sua mãe, Idemile, o pote de prosperidade, tornando-se rica e influente. O mito aqui, brevemente resumido, é uma alegoria do papel central da mulher nessa sociedade. Como bem destaca a Madiume, o encontro do sobrenatural, a deusa Idemile, com o natural, o caçador Arro, é uma mulher trabalhadora, Edo. Assim como Edo, todas as mulheres de Nob herdaram da deusa Idemile a perseverança e o empenho para o trabalho, e o pote da prosperidade. Bom, parece uma coisa meio assim, muito, meu Deus do céu, um mito, pote da prosperidade, mas a gente precisa lembrar que, quando a gente está falando sobre esses mitos de fundação, sobre esses mitos que são as tradições orais, como o Robert ontem, nem falou ontem, eles têm um papel muito grande na estruturação, né, de diversas sociedades e também de orientação de modos de viver, né? Então, são, assim, possibilidades de compreender em partes o comportamento desse grupo de mulheres que vieram para cá e que possivelmente sejam realmente, né, talvez de fato dessa região, da Costa da Mina, e que, de certa forma, aventaram aí no mundo do trabalho para conseguir, né, ter melhorias ali na sua vida, né, ter algum tipo de ganho ali, ainda que dentro de um sistema que seja extremamente hostil a essas mulheres, né. Bom, e aí a gente segue, né,
Entre os iorubás, também ali da região da Nigéria, as mulheres dominavam o comércio, bem como todas as transações neles contidas, e o espaço em que essas trocas se realizavam. O autor afirma que, como elas dominavam a atividade comercial e os espaços de mercado, eram responsáveis também por todos os rituais que envolviam esses locos, considerando parte do ambiente religioso. Desta forma, afirma Falola, mulheres desempenhavam papel fundamental na manutenção do equilíbrio espiritual dessa sociedade, sendo responsáveis pela conservação da produtividade e da prosperidade. Então, a gente vê também uma outra coisa muito interessante, né? Esse padrão onde mulheres elas estão à frente, né? Estão gerenciando, né, o comércio, né? Alguns estudos apontam até nessa questão do gerenciamento aí de questões do lar. É uma outra visão da função da mulher. E aí, quando a gente pega, por exemplo, né, os testamentos em que essas mulheres descrevem, eu comprei primeiro a minha carta de alforria no tanto, aí eu comprei depois a do meu marido, depois a do meu filho. Talvez não surpreenda tanto perceber, né, essa postura e esse comportamento. Se a gente quiser ser ousado, talvez até seja possível fazer um trabalho pensando na longa duração, porque a gente sabe que hoje no Brasil, né, uma porcentagem significativa dos lares, né, são comandados por mães solos, são de mães pretas também, né, são mulheres negras que estão à frente desses lares. Até mesmo, às vezes, quando não é também mãe solo, né, há essa tendência, às vezes, nesses lares, né, das mulheres, de fato, terem esse papel aí mais ativo dentro de seus lares. Talvez seja um comportamento que não seja muito estranho, que tenha sido reproduzido, e claro que com a experiência do tráfico, que, de alguma forma, né, faz com que essa cultura ela sofra modificações, porque a cultura ela não vai chegar e passar sem algum tipo de abalo, né, porque a própria filtro da escravidão é um trauma gigantesco, né, que provavelmente ressoa nessas questões na vida dessas mulheres, mas talvez ajude a gente a perceber aí, né, certas questões e familiarizados também, né, permite a gente se familiarizar com certos comportamentos que estão presentes ainda dentro da nossa sociedade, né. No final das contas, eu lembro que quando isso aqui faz parte da minha pesquisa de TCC, né, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu, com muito medo do anacronismo, mas não me furtei de pensar sobre isso na época, né? Por mais que às vezes a universidade seja cruel com os pesquisadores negros e de exigir uma certa racionalidade, que às vezes é sobre-humana até para poder aceitar a validade de uma pesquisa, não deixa de causar ali uma familiaridade mesmo com o modo de vida que a gente vê de muitas mulheres negras, né? Se você pegar, por exemplo, né, os sambas da Tia Seata, toda a história do surgimento do samba, né, e o papel que essas mulheres têm ali, né, um papel ativo, talvez ajude a gente a perceber um pouco dessa história que ainda está sendo escrita, né, porque essa história dessas mulheres comerciantes do continente africano ainda também estão sendo escritas, né. Então, né, o comércio, né, dominado pela presença feminina, o comércio entre os iorubás apresentava diferentes aspectos, fruto de adaptação dessas atividades ao papel desempenhado pela mulher nessa sociedade. Mulheres mais velhas ou recém-casadas, né, afirma o Falola, realizavam suas vendas a partir de suas próprias casas, uma vez que elas não poderiam ausentar-se dos seus lares para comparecer ao mercado. No entanto, demais mulheres, né, sobretudo aquelas com filhos mais crescidos, eram presença dominante no mercado, fossem eles diários ou periódicos. Destarte, embora algumas mulheres ficassem restritas às suas casas, abastecendo a vizinhança e o comércio local, muitas outras foram responsáveis pelo mercado de cidades e pelo comércio a longa distância, abarcando todas as manifestações dessa atividade profissional, lucrando e enriquecendo através do monopólio desse rentável ofício. Então, a gente vê que essas experiências com o comércio no continente africano já não eram uma experiência tão estranha, né? Há muitas das mulheres que provavelmente depois vieram para cá. E aí, aqui, a gente lida com um outro filtro, né? A cozinha, o ato de cozinhar, aqui era visto como um ato feminino. Então, essas mulheres, elas dominavam o espaço da cozinha. E pensar que as mulheres eram a minoria aqui em Minas Gerais, né? Comparar o número de mulheres com o número de homens, era uma minoria expressiva, as mulheres iam para a rua com seus doces, seus quitutes e causavam estragos.
estragos tão sérios que tiveram vários documentos que foram expedidos pelo governador das Minas proibindo a presença dessas mulheres próximas às minas de ouro, porque eles falavam, essas mulheres vão para lá, vender esses docinhos, a cocadinha boa, vendendo uma cachaça, aguardente, embriaga os trabalhadores todos, eles ficam dando as pedras de ouro que eles encontram para essas mulheres. Fazendo o pezinho de meia delas, né, gente? Certíssimos. Podemos observar que as atividades comerciais fazem parte do cotidiano dos mais variados grupos ao longo do tempo. Situação que foi vivenciada no Novo Mundo. No caso das mulheres, a historiografia já identificou a participação feminina, em especial de mulheres africanas e suas descendentes, no comércio de alimentos, e ficaram conhecidas como negras de tabuleiros ou quitandeiras. Bom, e esse espaço da quitanda, gente, ele é um espaço que ele é bem significativo, né, desse ofício das quitandeiras, porque a gente está falando aqui de toda uma relação social que essas mulheres teciam entre elas. Quando a gente vai para essas imagens, né, aqui a gente tem um outro quadro do Debré, o Debré esteve aqui no 19, não foi do contexto da mineração, mas a gente sabe que muitas das práticas elas vão persistindo, né, do 18 para o 19. A gente vê, por exemplo, que essas mulheres estão vestidas e elas estão com esses tecidos aqui, né, que são esse pano da mina, né, a gente vê isso muito presente na roupa das baianas até hoje, né, também, tudo. Isso aqui diz muito sobre uma estética que está ligada a uma estética da região da Costa da Mina, que está sendo reproduzida aqui no Brasil, né? A gente vê aí, né, a questão do apreço a ouro, a joia para uso, porque nos testamentos dessas mulheres, elas descrevem, né, tudo que elas têm, né? Então, assim, a questão dos brincos de ouro, da importância de estar com essas peças, isso não é porque o europeu acha bonito, isso é uma coisa da cultura em terras africanas. Inclusive, essas mulheres estão moldando, inclusive, um comércio, porque esses panos começam a ser vendidos para o Brasil, porque sabe que chegando aqui, tem essas mulheres que vão comprar, né? Então, esse comércio dos tecidos, essas mulheres estão moldando isso, né? Porque é do gosto delas, é do interesse dessas mulheres. E essa questão, né, então, do comércio abre um espaço para a gente trazer um pouco, né? Apresentar aos alunos, ainda que brevemente, né? Um outro panorama, né, sobre essa história, né, da região ali da costa da Mina Africana. Em Angola também a gente tem a presença de comerciantes, né, de mulheres comerciantes, que vão ser conhecidas como as donas, a gente tem as prazos em Moçambique, né, são todas denominações para mulheres que se envolvem com atividades comerciais no continente africano. Bom, então, assim, esse aqui foi um assunto que eu tentei desviar, mas eu percebi que seria importante, ainda que a gente fica nessa de não vamos condicionar experiências escravistas, mas dar uma revitalizada, porque a gente sabe que o dia a dia tem o ideal, tem o dia a dia. Então, eu estava um pouco relutante, mas eu acho que é um assunto que talvez a gente consiga trazer para a sala de aula, né? Trazer um pouco dessa conexão com a África e apresentar para esses estudantes uma outra perspectiva do continente também. Uma perspectiva que eu gosto muito de orientar ainda nesse assunto, de salientar ainda nesse assunto, né, é sobre como dentro do continente africano, muitas dessas mulheres elas ganharam muita notoriedade, né? É o caso de algumas mulheres exemplares, né, algumas figuras que em alguma medida, inclusive, fogem da norma, porque foram mulheres que enriqueceram muito com esse tipo de comércio, com esse tipo de atividade comercial, e também pelas relações que elas conseguiram estabelecer com os estrangeiros, né? No caso português, uma abordagem que permite que a gente aborde a vida dessas mulheres, principalmente dessas mulheres comerciantes, para além da escravização, para além da escravidão, é a abordagem da Contra-Reforma. Durante a Contra-Reforma, o processo da Santa Inquisição, ou da Inquisição, que não tem quase nada de santa, né? No processo da Inquisição, muitas dessas mulheres foram processadas. E quando eu digo muitas, a gente está falando de um número muito relevante. E elas foram processadas por vários motivos. A maior parte desses motivos tinha a ver com acusações de estarem violando a fé cristã, né, de serem mulheres batizadas, estarem praticando práticas de cura, práticas cerimoniais, práticas de culto africanos, ou práticas de culto teoricamente pagãos. Mas quando a gente vai observar a fundo,
muitas dessas mulheres que estavam sendo processadas por heresia ou estavam sendo processadas por más condutas cristãs, elas, na realidade, tinham um perfil muito parecido. Que perfil é esse? Mulheres comerciantes de muito sucesso na região onde elas estavam inseridas, né? É o caso que a gente tem da Bibiana Vaz, na Senegâmbia, né? Na região do Gâmbia, na região de Cacheu. É o caso que a gente tem da Catarina Juliana, em Angola. Também é o caso que a gente tem da... Como é que é o nome da Cristina Pérez, também isso, da Cristina Pérez também em Angola, também na Senegâmbia, desculpa. E que são outros casos de outras mulheres que estão inseridas nesse mesmo contexto, tá? Então, mulheres que enriqueceram muito. O caso da Cristina e da Cristina Pérez e da Ana Bibiana, mulheres, inclusive, envolvidas no tráfico de escravizados, né? Mulheres que tinham seus escravizados e que vendiam escravizados, estabeleciam rotas comerciais com Portugal, com o Brasil, com outras regiões do mundo, vendendo escravizados, né? Então, mulheres negras com muito dinheiro, que enriqueceram muito na prática comercial e que, por causa desse enriquecimento, né, a gente não pode afirmar com certeza, porque isso não está nos processos, não está nos autos, mas muito provavelmente por causa desse enriquecimento foram acusadas de heresia e foram processadas pela Inquisição, né? Dentre outras coisas, é importante dizer que essas mulheres que existe um viés de gênero muito bem estabelecido, né? Muitas dessas mulheres elas eram processadas juntos com seus esposos, quando elas tinham esposos, né? E os seus esposos eram inocentados e elas continuavam sendo processadas, muitas vezes condenadas, inclusive, né? Nesses casos, o que parece incomodar não é, então, o sucesso comercial desses indivíduos, mas o sucesso comercial desses indivíduos a partir de um viés de gênero, né? O que incomodava não era comerciantes bem-sucedidos, mas eram mulheres comerciantes bem-sucedidas, né? E elas incomodavam, dentre outras coisas, porque não era aquilo que os portugueses, principalmente, ou que os europeus esperavam de uma prática de gênero a ser exercida por uma mulher, né? Enquanto na Europa, aqui no Brasil, enfim, a gente estava começando a criar aquele culto à domesticalidade, né? Aquele culto aquela imagem da mulher que fica em casa, cuidando dos filhos, cuidando da família e das coisas de casa. Essas mulheres africanas elas estão subvertendo essa lógica, saindo com seus navios, comercializando com seus navios, capturando escravizados, vendendo com seus navios. Então, mesmo esse tipo de atividade, que em algum momento é tão vantajosa para o estrangeiro, né, tão vantajosa para o europeu, quando ela está sendo realizada por mulheres, ela gera um impacto tão grande que, dentre as reações que esses indivíduos vão estabelecer, está o processo pela Inquisição. Então, a Inquisição é um caminho bem possível de demonstrar como a prática religiosa, como a Contra-Reforma, né, ela também é uma política de controle de corpos, né, e de controle de corpos a partir do gênero, e não só a partir do gênero, né, a partir da sexualidade também. Muitos desses indivíduos processados vão ser indivíduos acusados de sodomia ou de práticas homossexuais, mas homoafetivas, desculpa. Mas a questão é que a partir desse controle de corpos é possível inserir história da África, e mais do que inserir história da África, inserir esses indivíduos, essas indivíduas nesse caso, né, que são indivíduos que deturpam a concepção de gênero do europeu, e que deturpam a concepção de gênero do europeu se aproximando muito de uma concepção de gênero que a gente em alguma medida tem hoje, né? Essa perspectiva de uma mulher que sai, que trabalha, igual a Tamires falou, né? Que consegue renda e que vai com essa renda sustentar os próprios filhos, vai sustentar a própria casa, é uma perspectiva que, no meu caso, é muito parecido com a realidade escolar onde eu estou inserido,
é muito parecido com a realidade escolar onde os meus estudantes estão inseridos. Então, é um tipo de subversão que, em alguma medida, aproxima esses estudantes do nosso objeto, aproxima esses estudantes da análise que a gente está fazendo dentro de sala de aula. Novamente, eu espero que vocês tenham gostado. A gente preparou esses 2 tópicos tentando relacionar um pouquinho melhor, né, essas discussões que a gente tem feito de forma um pouco mais abstrata para dentro dessa discussão, para dentro da discussão de sala de aula, de formas que a gente conseguisse abordar esses temas, talvez não dando uma aula específica sobre eles, né, mas inserindo eles em aulas que a gente já tinha planejado, em aulas que a gente já tem planejado, ou então replanejando essas aulas a partir desses conhecimentos novos, com o objetivo de incluir a história da África, por ocasião da 10.639 e da 11.645. Eu acho que a gente já pode encerrar, né, Cleiton? A gente encerra pela primeira vez às 9 horas. Eu queria mostrar uma coisinha. À vontade. Gente, tem uma comerciante que talvez foi a mais excêntrica de todas, que foi a dona Ana Joaquina. Isso aqui, esse prédio existe até hoje em Luanda, em Angola, e isso aqui era a casa dela. E dizem que ela tinha barcos, assim, navios, não um barquinho, uma canoinha, não, que ela era dona de navios e tudo mais, assim, né? Então, a dona Ana Joaquina, ela foi um caso, assim, até bem excêntrico, como a gente disse, né? Não dá para tratá-la como regra, como a norma, mas são casos interessantes da gente analisar e da gente trabalhar, né? Até porque também, se a gente for pensar em algumas pessoas, em algumas figuras da história europeia, são tratadas como são exceções e são tratadas como genialidade, e a gente estuda a figura somente dessa pessoa, e então, assim, acho que talvez seja uma coisa interessante de se incluir também. Tendo essa visão, né, de que não é a regra, mas é uma exceção que pode ser analisada e que talvez aí possa também ser vista. Gente, tá me caiu. Sobre isso, né, Miris, eu fiquei pensando sobre uma possibilidade de abordagem nesse sentido, que é uma possibilidade de abordagem em relação às grandes navegações, né? A gente sempre fala sobre como as grandes navegações geraram enriquecimento a uma burguesia, criaram uma classe governante que se enriquece nessa prática comercial a partir desse contato, desse contato, e esses são exemplos claros, essas mulheres são exemplos evidentes de como, para fora da Europa, partindo de sua própria agência, existe um enriquecimento dessas indivíduos, desse grupo, enfim. Só possibilidades de abordagem que a gente pode estar fazendo, e possibilidades de abordagem possibilidades de discussões que a gente pode estar inserindo o exemplo dessas mulheres, que mesmo que não seja uma aula inteira sobre a África e sobre essas mulheres, é um exemplo, é uma menção que pode inserir e complementar bem as aulas que a gente já tem planejado. Obrigado, gente. Boa noite a todos vocês. Obrigado ao EFIS pela oportunidade de estar apresentando esse minicurso, né? E obrigado a Tamires por ser minha companheira mais uma vez nessa empreitada doida de deixar a gente fazendo minicurso, falando para vocês loucuras. É doideira. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de todas e todos aqui. Gostaria de agradecer ao EFIS por abrir essa possibilidade de a gente trabalhar com um assunto que, mais uma vez eu digo, né? Além de ser importante para mim, tem uma relevância social muito grande também, né? Para nós brasileiros, o estudo de história da África ainda é algo que não se atingiu ainda o nível de conhecimento assim, por parte da maioria da população. Então, eu acredito que é uma oportunidade muito boa essa que eu fiz, abre essa porta. E agradeço a todo mundo que topou também fazer esse minicurso, que fez companhia aqui com a gente. Espero que a gente possa se encontrar também em outros eventos. Bem preciso, gente, bem preciso. Isso, no EFIS presencial, vem todo mundo para cá. Já se inscrever como ouvinte, se inscrever para os minicursos também, que vão ser presenciais e tudo mais. Gente, queria agradecer vocês também
Tamires, Robert, muitíssimo obrigado do fundo do meu coração pela disponibilidade, pelas aulas que foram ótimas. Agradeço a todo mundo que se inscreveu também, todo mundo que veio às aulas, que participou. Espero que vocês tenham gostado, que tenham sido um curso engrandecedor, porque para mim de fato foi. Muito obrigado, gente, do fundo do coração. Até um futuro próximo. Até mais, gente. Tchau, tchau.